O mago é aquele que entende a alquimia mental, despertou o seu poder interior, já sabe, já está ali, ó, íntimo com a centelha dele ou com o eu superior dele, já está íntimo, porque ele sabe que é aqui que ele acessa tudo que ele quer. Aqui ele acessa a prosperidade, aqui ele acessa o amor, aqui ele acessa a autoestima, aqui ele acessa tudo que ele deseja de bom. Agora, se você quiser acessar coisa ruim, fica só no eu inferior, porque aqui não tem nada de mal. Aqui é só coisa boa. O eu superior, né, o todo, é Deus. Então, tudo que há de bom está no teu eu superior, na tua centelha divina. E quando você se conecta, quando você acessa, você traz isso para a tua vida. Agora, o mal, as coisas que são indesejadas, elas são criadas quando você olha a sua vida sob a perspectiva do eu inferior apenas, né? Se desconectando do teu eu superior. E aí você se sente sem poder nenhum, não é mais empoderado, acredita em acaso, acredita em destino, enfim. Tá? Então, o código de ética dos magos. Qual é o código de ética dos magos? O código de ética dos magos é entender que existem leis que governam o universo. São 7 as leis maiores que governam o universo. E essas leis estão para todo mundo ver. Se você sentar e prestar atenção entendendo cada uma delas, você vai entender como que funciona esse jogo da vida. Conhecendo as regras do jogo e despertando o seu poder interior, você se torna o verdadeiro mago, o verdadeiro alquimista da sua própria vida. E quais são essas leis? São 7 as leis maiores, tá bom? Mas debaixo delas existem outras sub-leis. Mas você conhecendo as 7, você já está, olha, muito bem. A primeira lei é: o universo é mental. Então, que diz que o universo é um drama mental na mente do todo, da consciência maior. A outra lei, a lei 2, é a lei da correspondência. A lei da correspondência, eu já falei um pouquinho dela aqui para vocês, quando eu expliquei sobre o eu inferior, eu superior, plano inferior e plano superior. A lei da correspondência é aquela lei que tem o axioma mais conhecido e mais famoso, que inclusive está naquele documentário, filme O Segredo, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. E até mesmo Jesus mencionou esse axioma de uma outra forma, é claro, dizendo que aquilo que ligares na terra será ligado no céu, ligou no céu, ligou na terra. Entendeu, gente? Então, aquilo que você mentalmente acreditar como sendo real, como sendo teu padrão, vai descer para você, porque a mente cria. Então, o plano superior, o plano de cima, como ele fala, é aquilo que você acessa com a sua mente, aquilo que você cria com o teu poder mental. Então, essa é a lei da correspondência. E tem muito mais. Fala, dentro dessa lei da correspondência, você também vai aprender que existem mundos e submundos, universos paralelos. Será que você está aberto para essa possibilidade? Olha, eu tenho certeza que cada uma dessas leis, quando você estuda elas, que elas são muito complexas e muito profundas, então você entende melhor como funciona a realidade, você expande a sua consciência. Não tem como não expandir a consciência. Lembra do que eu falei para você no início do meu depoimento? Daquela voz que para mim era o meu eu superior, ali voando comigo sobre as montanhas nevadas de Utah, me dizendo que a mente finita não pode entender o que a mente infinita sabe. Então, se você não abrir a sua mente, você não expande a sua consciência. E se você não expande a sua consciência, você não melhora a sua vida, ok? Então, a outra lei, a terceira lei, é a lei da vibração. A lei da vibração, que diz que nada está parado no universo. Tudo vibra, tudo se move. Não adianta tentar guardar para usar daqui a 5 anos. Quando você for ver, vai estar estragado. Porque a lei da vibração não deixa nada estático no universo. Né? O que acontece com a água parada? Rapidinho, a lei da vibração se encarrega de criar lodo, de criar mosquito, de criar outras coisas. Alguém vai dar serventia para aquilo que está parado, sem uso.
tá? Então, lei da vibração é muito profunda também, e aí você entende como usar ela para criar a sua realidade, inclusive prosperidade na sua vida. E nós temos também a quarta lei, que é a lei da polaridade, ou das polaridades. Essa lei é a mais polêmica de todas. É uma lei muito profunda, mas que você passa a entender por que o mal existe. Por que existe o mal? Por que as pessoas se matam? Por que existe gente que faz coisas ruins com outras pessoas? Você começa a entender o que acontece no mundo. Por que o nosso mundo é dual? Por que existe bem e mal, certo e errado, luz e trevas e etc. Tá? A quinta lei é a lei do ritmo. A lei do ritmo está ligada à lei das polaridades. A lei do ritmo, ela está ligada por quê? Porque diz que o universo se move em movimentos pendular entre as polaridades, entre a polaridade positiva e negativa. É aquela coisa que já nos diziam, né? Que a vida é uma montanha russa ou um carrossel, ora em cima, ora embaixo. São as oscilações da nossa vida que todo mundo passa. E quando você entende a lei do ritmo, você entende melhor outras leis como a lei da atração. Você entende melhor a sua vida e os seus padrões, né? E entendendo a lei do ritmo, você aprende também a técnica da transmutação mental, que é quando o pêndulo vem para o lado negativo, você se eleva e ele passa por baixo de você. Eu ensino isso na técnica de transmutação mental. E a sexta lei é a lei das causalidades, ou também conhecida como lei da causa e efeito, que diz que não há coincidências no universo. Não existe acaso nem sorte. É nessa lei que você vai ver que todo efeito tem uma causa e toda causa tem um efeito. Só que nós só conhecemos os efeitos, conhecemos pouco as causas ou as causalidades que levaram aquele efeito. Então nós julgamos as coisas a partir do nosso ponto de vista de conhecer somente o efeito e não entendendo as causas. E é por isso que a gente sofre. Entendendo essa lei, eu sinto que hoje eu compreendo melhor e sou muito mais resiliente em relação aos sofrimentos, tanto da Terra quanto os que eu mesmo passo, porque todos nós estamos sujeitos à lei do ritmo. Então, a sétima lei e última é a lei do gênero. A lei do gênero que diz que tudo tem, né, o lado masculino e o feminino, e que essas duas energias, elas se unem para criar tudo no universo. E você, entendendo elas, você vai saber que todo mundo tem ambas energias, energia masculina e feminina, e para que serve cada uma dessas energias? Porque às vezes você faz um pedido e não vem, porque você não está usando as duas energias da forma correta, tá bom? Então, gente, eu sei que é bastante coisa, é muita coisa, e para falar de cada uma dessas leis aqui seria muito demorado. E ainda assim restariam dúvidas. Você teria dúvida para entender essas leis. E elas são o código de ética dos magos. Mas tudo que eu já te passei aqui é um conteúdo enriquecedor. Você já tem como sentir os resultados na sua vida daqui para frente, entendendo essa nossa aula de alquimia mental.